Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A apresenta uma de suas cadeiras. Está aqui o esquema. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a grande roda, a roda gigante, no sentido anti-horário em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Aqui está o gráfico. A expressão da função altura é dada por... então tá, pessoal, analisando, entendendo nosso problema. O que ele quer que a gente faça? O seguinte, ele quer que a gente determine a expressão da função cujo gráfico é esse aqui. Ou seja, qual é a função cujo gráfico é esse. Tudo bem? Então tá. Vê se você concorda comigo. Até coloquei aqui o gráfico da função seno. Esse aqui é o gráfico da função seno. O gráfico em questão foi obtido do gráfico da função seno, mediante deslocamentos, na verdade. Aqui está o gráfico da função seno, a gente obtém esse gráfico a partir do gráfico da função seno. De que forma, professor? Olha só o que a gente observa. O gráfico da função seno, tá vendo aqui, olha, ele foi esticado, né? Ele foi esticado de um fator 80 e, portanto, ele foi multiplicado por um fator 80. Mas, professor, por que isso? Porque essa diferença aqui, olha, tá vendo? É 80. De 88 até 168, essa diferença aqui dá 80. Então, significa que o gráfico da função seno foi multiplicado por um fator 80. Então, você vai ter o seguinte, ó, é o seno de t, multiplicado por um fator 80. O que mais aconteceu com o gráfico da função seno a fim da gente obter esse gráfico? Olha só, ele foi deslocado para cima 88 unidades, tá vendo? Porque aquilo começa na origem, aquilo está começando no ponto de ordenada 88. Então significa que ele foi deslocado para cima. Bom, e deslocado para cima 88 unidades significa que existe um 88 somando a função. Então vai ser assim, ó, 88 mais 80 vezes seno de t. Essa aqui é a função em questão. Ó. F de t igual a 88 mais 80 seno de t. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A, né? 88 mais 80 seno de t.